leoninos e leoninas, leoninas e leoninos. Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas, então é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte desse vídeo. E que você pegue só aquilo que ressoar com você, que você não importe noia alheia. Elas também podem estar sendo para alguém que você se relaciona ou que você conhece, é o que a gente chama de previsão invertida, e vale também para o seu ascendente ou outro ponto marcante. Saiu o desconsolo, outro ponto marcante do seu mapa. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou e para ajudar o canal, se inscreva e compartilhe. Leão, leão, leão. Vamos lá, eu já vou interpretar aqui. Saiu também a perplexidade. O que mais para leão, por favor? A oferenda. Olha, Leão, essa carta, ela fala de obstáculos. Ela fala de situações, de acontecimentos imprevistos, de situações que possam trazer obstáculos, sofrimentos, desconsolos. E que gera dúvidas de como agir, o que fazer. A perplexidade vem para reforçar essa coisa do obstáculo inesperado, de alguma coisa inesperada que acontece. Mas é engraçado porque é como se isso aqui, esses obstáculos, eles estivessem acontecendo porque você deixou de tomar decisões ou atitudes. Então parece que é inesperado, mas é consequência das suas próprias atitudes. Sabe quando a gente deixa de olhar para uma situação e aquilo vai acumulando problemas, conflitos e coisas assim? E aí de repente aquilo explode? É muito isso. Aí fica, meu, o que eu faço? O que eu faço? Né? Então, se por exemplo você deixar de pagar o condomínio do seu apartamento, por exemplo, você vai acumulando uma hora inesperadamente, você pode correr o risco de perder o apartamento. Quando isso vai acontecer, você não sabe, mas se você corre esse risco, você corre, percebe? São situações que a gente vai deixando de lado. Eu tô usando o exemplo do condomínio, tá? Mas não necessariamente alguma coisa física. Pode ser muito, isso me parece muito mais uma questão emocional, sabe? De não querer lidar com os seus desconsolos, os seus sofrimentos, as suas angústias, e chega uma hora que isso transborda e você não sabe mais nem como agir, não sabe o que fazer. Principalmente porque essa carta, ela fala de paixão pela vida, recuperar a paixão pela vida, devoção, conexão espiritual. E então, eu entendo, tá. Eles estão falando que para alguns de vocês, esses obstáculos, eles são causados por não lidar com os próprios sentimentos, emoções e medos. E a espiritualidade pode ajudar nesse momento
a você conseguir sair desse acuado. Eles estão falando que para alguns de vocês isso se reflete como um abandono das coisas que você tem prazer, sabe? Das coisas que você sempre gostou de fazer. É um auto-sacrifício, um auto-imposto, é um sacrifício auto-imposto. Como se você, de alguma forma, ficasse se sabotando se você não tivesse direito a ser feliz, ou tivesse medo de ser feliz, ou tivesse medo de fazer as coisas que você ama. E aí agora é como se você percebesse que talvez fosse tarde demais para você reconquistar isso de alguma forma. Não sei, isso deve ser muito específico, tá? Muito específico. Aqui eles falam que em meio à discórdia a espiritualidade pode salvar, sabe? Então eu tô vendo que é muito isso, assim. Algumas coisas têm uma segurança, mas talvez você tenha jogado muita força em manter alguma coisa seguro. E para manter alguma coisa seguro, você foi se anulando. Isso pode ser um trabalho que você ganha bem, mas que você odeia. Isso pode ser um relacionamento que você se sente seguro, mas que você precisou se anular completamente. E isso não necessariamente é uma pessoa, pode ser com a sua família, sabe? Assim, com o seu pai, com a sua mãe. Isso independente da idade. Às vezes a gente fala pai e mãe, a gente pensa que é só criança, né? Não, mas a gente, adulto, também tem paradas difíceis com os pais, né? Mas tem alguma coisa que você foi se anulando aqui e que priorizou alguma coisa, mas fala muito de falta de fé também. Ou fé em si, ou fé no outro, ou fé na situação, sabe, assim? E a espiritualidade tá do seu lado, é até um resgate de fé, meio que confiar mais para poder se anular menos, sabe? Eu não sei, é como se... A sensação que eu tenho é que o medo é tão grande que ele já substituiu o prazer ou pelo trabalho ou o amor pela pessoa, sabe? Ou o amor por si próprio, o medo de ficar... É alguma coisa que te dá muito medo, que tá mudando que vem mudando a sua personalidade e a sua própria vida. Deixa eu dar uma olhada a carta da chave e a carta do cigano. O que tá me mostrando é que a chave para você sair disso tá na sua mão. E o cigano aqui, ele representa atitude, porque o cigano é uma energia yang. A energia yang é aquela que toma atitude. Não dá mais para você não tomar atitudes. Alguma decisão você vai ter que tomar. E você vai ter que tomar priorizando você. Sabe o que me vem assim? Eu não sei se isso é um recado ou se isso é uma ideia, mas vem assim muito uma coisa, sabe assim? Vou mudar de cidade, por exemplo, sei lá, eu quero morar, sei lá, perto da praia. Mas eu até tenho condições de conseguir morar na praia, eu consigo trabalhar, enfim, eu tenho condições, mas assim, eu não vou porque eu vou ficar longe da minha família, ou eu tenho medo de começar tudo de novo, desculpa aí o barulho, ou eu tenho receio de não fazer amizades, de não conhecer ninguém, sabe, assim, desculpas. Para você não tomar uma decisão, empurrar com a barriga, nem abrir mão do sonho, nem ir para o sonho. É como se você tivesse meio que, tipo, vivendo um constante quase, sabe, assim? E aqui pede que você que você pare com esse quase e tome atitudes, de fato, né? Haja.
Porque a chave está na sua mão, nem é uma coisa que você não tem solução. Você tem solução, é seus medos que te impedem de tomar a atitude que você tem que tomar, de tomar a decisão que você tem que tomar. Isso pode ser trocar de trabalho, e conhecer alguém, sabe, assim, e morar com essa pessoa, sair, sei lá, mudar do seu bairro, ficar longe da família, não sei, tem alguma coisa que te prende, e que traz problemas, porque a falta de atitude vai trazendo problema. Pode ser, como dizer, não lutar pelos seus sonhos ou pelas coisas que você quer por conta de outras pessoas ou de medos, não deixa de causar problemas, percebe? Porque você vai ficando infeliz. E se vamos dizer que isso seja no trabalho, você quer sair desse lugar, quer fazer algo diferente, quer conquistar um outro espaço, mas esse trabalho te toma todo o tempo. Você não tem energia para começar outra coisa porque você odeia o que você faz, então você vive sempre cansado ou cansada, percebe? Abrindo mão das suas coisas, dos seus sonhos, deixando tudo em suspenso. Eu não sei aonde é que é isso, mas manter essa situação no quase vai trazer problema, percebe? Que vai ser físico. Vamos lá. Para terminar, por favor, para Leão, para terminar, por favor. E é engraçado que alguma coisa que você não faz, que você poderia fazer, mas que você não tá levando em consideração você tá levando em consideração outra coisa, porque é algo que você teria muito prazer, que daria muito certo, que você seria muito feliz, sabe, assim? E você sabe disso, Leão. Não estranho, não sei o que é isso. Vamos lá, por favor, que mais? Para finalizar, para Leão. Vamos ver. Dois de paus. Sabe, Leão, para quem tá sintonizado com essa carta que saiu, a vida se tornou desgostosa. E como as coisas elas são desgostosas, você desiste de tentar fazer coisas, porque é como se no fundo você esperasse o pior, percebe? Então, para que eu vou tentar ter mais... se eu fizer tal coisa, pode ser que eu não goste, pode ser que não dê certo. Já deu tanta coisa errada, sabe? E aqui, o fundo do deck, saiu um 7 de taças. Essa carta, ela fala de quando a gente tá se envenenando. Então, aqui precisa mesmo de um processo, Leão. Para quem sintonizou com isso, e se você não sintonizou, dá uma olhada nas suas outras previsões, nos outros pontos marcantes ou os vídeos passados, que de repente você tá numa outra vibração, tá? Mas essa carta, ela fala de quando a gente se envenena a ponto de nem tentar mais alguma coisa. A gente tá vivendo no veneno, remoendo esse veneno, sabe? Então, mais do que nunca, assim, é importante que você faça um processo, e aqui o processo espiritual pode te ajudar, porque saiu de cara, né? Essa questão da oferenda, da adoração, da devoção, né? Isso tá ligado à espiritualidade. Dentro daquilo que você acredita, eu sou uma espiritualista livre, uma espiritualista universalista, tá? Então, dentro daquilo que você acredita, para você curar esse desgosto, essa apatia, esse quase da vida.
que vem do medo, claro, mas aí eu te aconselharia a ver aonde está isso e curar. Se é uma crença limitante em relação a dinheiro, se é no amor, no relacionamento, se é em termos de merecimento, mas vale fazer algum tipo de ativação, faz um processo de limpeza energética e espiritual já para dar uma clareada, para saber, mas precisa sim ter um processo de cura aí, né? Então o que eu indico? Indico a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que é tipo incrível para começar esses processos. Eu postei aqui essa semana ainda um vídeo para o portal, que é uma ativação da chama violeta, que você pode fazer a chama violeta, mesmo que o portal ele fica aberto até o próximo, então você ainda tem aí até dia 1º bastante tempo para curar isso. Você pode fazer, se você não se sintoniza com as energias das chamas, os mestres ascensionados, você pode fazer a ativação do Arcanjo Miguel, você pode ouvir mantra, sabe, de limpeza espiritual, pode ser Shiva, pode ser Kali, para dar uma faxina, sabe, uma faxina energética, uma faxina espiritual, sabe, assim, dar uma limpada geral, que tem muito peso, muito ressentimento, muito veneno em você, e aí depois a sua vida começa a fluir. A chave para isso está na sua mão, então até para que você tome as decisões que você precisa tomar agora para sua vida fluir, você precisa realmente dar essa limpeza. Então dá uma olhada aqui no canal, que tem bastante conteúdo para isso, tá bom? Comenta aqui se ressoou, o que ressoou. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like. Compartilha o canal, os vídeos nas redes sociais, isso vai me ajudar muito. Se não for inscrito, inscreva-se. E semana que vem a gente tá aqui de novo.